Eu vou definir o tamanho da cabeça. Aqui. Não, um pouquinho mais alto. Aqui, ó. Perto do meu nome, certo? A gente vai definir o tamanho da cabeça daqui até aqui. Esse tamanho. Fazer uma linha de simetria para indicar a inclinação da cabeça. Ela vai estar inclinada assim. Dá para ver o traço? Eu vou ocupar toda a folha, por isso que eu deixei branco desse lado. Esse lápis é 2B. Quando a gente faz uma cabeça, a gente pensa num círculo assim. Mas eu deixei ele mais oval. Desse jeito. Essa aqui é o crânio. O crânio eu fiz oval. Já vão entender tudo. Só que, normalmente, a gente faz circular. Eu quero fazer essa cabeça olhando para cima. O queixo, normalmente, seria aqui. A distância daqui até aqui, normalmente, seria 1/3. Mas percebe que está menor? Tá? Eu vou deixar o queixo mais alto. Até aqui. Aqui vai ser o nosso queixo. Vou deixar ele meio retinho assim, ó. Se este é o queixo e ele está levantando, eu vou abaixar a orelha. Vou deixar a orelha bem aqui. Ó, linha de simetria, 90 graus. Então, normalmente a orelha parte da altura do olho até a altura do nariz. Como eu pus o queixo aqui, vocês percebem que o nariz, o olho e a boca vai ficar para cima. Porque eu estou fazendo ele olhando para cima. Isso vai mudar algumas coisas. Aqui é a mandíbula. E a mandíbula tem um formato meio de ferradura, assim, ou de estribo. Ela faz essa curva assim, ó. Curva e curva. Esse formato. Mas, olha o meu erro. Esta altura tem que ser igual a esta altura. E este ponto eu deixei mais baixo. Esse é um erro que vocês não podem cometer. Então, vocês têm a linha de simetria, 90 graus, uma linha perpendicular, que indica as alturas das coisas. Por isso, eu vou levantar esse canto aqui. Tá feito. Ele está levantando o queixo. A orelha está aqui. Se eu tenho a orelha aqui e eu tenho a cabeça aqui, eu sei que a altura do olho normalmente seria aqui. Aqui que seria a altura do olho. Se ele estivesse olhando de frente, não olhando para cima. Então o queixo estaria o dobro da distância, até aqui. Aqui que estaria o queixo. Eu levantei bastante o queixo, percebe? Ó? Levantei bastante o queixo. O caso é que, se eu pegar esse tamanho, colocar esse tamanho para cá, eu teria a altura do peitoral. Se eu pegasse essa distância daqui, encontrasse a metade, colocar um pouquinho para cima, eu teria onde estaria a clavícula. Então, entendem? O queixo seria aqui. Eu levantei o queixo. Ó, levantei o queixo. Se olhar bem isso daqui, ó, está aproximadamente 1/3 do tamanho da bola que eu fiz. Então, o queixo ficou bem alto. A partir da clavícula, e é por isso que eu peguei a clavícula, tem um músculo que vai até a orelha. Esse músculo que a gente sempre fala é chamado de esternocleidomastoide. Partindo dessa clavícula, desse canto, então partindo daqui, ó, bem aqui tem um osso chamado esterno, que dá o nome do esternocleidomastoide. Bacana? Veja que aqui vai ter um outro músculo par desse daqui. Aqui está, e ele inclina para cá, e ele se divide em dois assim. É a outra parte do músculo esternocleidomastoide. E nós temos a nuca, que está bem aqui. A partir da nuca, nós temos um músculo que vai nessa direção. Aqui também tem um outro, e esse músculo se chama trapézio. Esse músculo, ele está vindo nessa direção, seguindo pela clavícula até chegar no deltoide. Aqui está. Esse daqui é um tipo de trapézio, existem outros tipos de trapézios. Aqui tem o círculo da cabeça, e a partir daqui, esse daqui não é, tá? Esse daqui é a lateral da cabeça aqui, tá certo? É aqui, ó. Esta linha aqui, ela encurva até chegar aqui. Chegando aqui, ela sai desse espaço, contorna essa parte aqui que é escapular e vai até ali. Então ela vai até a nuca. Olha nesse rapaz. Aqui tá pequenininho. Por quê? O deltoide sobrepôs. Então ele vai lá para trás. Esse aqui, essa linha reta, está vendo? É o esternocleidomastoide. Ele vai lá para trás, sobe e vai até a nuca. A gente vê mais tarde. Só estou meio aquecendo para a nossa aula. Aqui, ó, o trapézio sobe até a nuca.
Aqui se vê claramente. O trapézio está mais curvo para cima. Então ele está fazendo uma curva. Bem assim. Essa curva é por causa da musculação que ele faz. Ou pode ser uma capa de gordura também. Mas nesse caso é músculo. Ele sobe e vocês podem ver, ó, ele encerra na nuca. O trapézio é atrás do músculo do pescoço. É nas costas. Olha só. Bem claramente. Ele parte daqui, sobe até em cima do deltoide, curva e chega aqui. Percebe bem ele, né? Ó, esse tá mais recuado, tá menorzinho. Ele vai subir até a nuca. Ele sempre sobe até a nuca. Daí, aqui tem uma linha de simetria. Normalmente, entre essa linha e essa linha, mais ou menos no meio, fica o olho. Só que essa pessoa está olhando para cima. Como está olhando para cima, algumas coisas vão acontecer. A primeira coisa é, aqui tem um músculo, um osso chamado zigomático que vai subir. E esse osso zigomático que vai subir vai estar mais projetado para frente. Aqui está o queixo projetado para frente. Entre essa distância do queixo até aqui, no meio seria o nariz. Aqui, ó, eu coloco o nariz um pouquinho para cima por causa do bigodinho da mandíbula, da maxilar. Ele leva para cima. E aqui eu faço um triângulo. Um pouco para cima, assim, ó. Esta ponta é porque está projetando para cima. Então a ponta vai mais para cima. Assim, ó. Vamos pegar um objeto qualquer. Objeto qualquer. Só um instante. Achei. Aqui está um triângulo. Então, esse é o triângulo visto o nariz. Visto de baixo, de baixo. Nessa parte aqui, ele vai projetar, vou fazer só um lado, tá? O corpo do nariz, assim. Então ela tem essa inclinação. Às vezes inclina mais um pouco assim, ó. Aí olhando de baixo tá aqui, olhando de frente, assim. Olha pra cima, olha o triângulo surgindo, olha ele de frente. Olha o triângulo surgindo, olha ele de frente. Claro que tem essa lateral que eu não fiz. Então, esse triângulo é ele olhando assim. Então, veja uma coisa. Tá aqui o olho. O olho nessa linha. Essa linha vermelha é a linha do olho. Ele vai subir, ó. Esse nariz, ele vai ficar na altura do olho. O olho ficou para cima. O nariz subiu na altura do olho quando ele olha para cima. E é por isso que nesta parte aqui vai ficar, vamos fazer o esfenoide, a cavidade ocular para cima do zigomático. Bem assim. É nessa parte que vai ficar o olho. Vou fazer a pálpebra inferior, a pálpebra superior, a pálpebra inferior e a pálpebra superior. A sobrancelha, a narina, a outra narina e o lábio que se projeta para cima. E o lábio inferior. A sombra do lábio inferior. Aqui, nesta parte, tem o externo hioide. Pintado vermelho em volta dele. E o trapézio subiu, ó, a clavícula se inclinou. Então eu parto daqui que vai estar o deltoide e subo. Trapézio. A clavícula. Por isso vocês têm uma clavícula, que é aquele osso que fica lá na frente do corpo. A clavícula, que vai para cima lá do deltoide. Vocês têm o esternocleidomastoide, que também é importante, que sobe até chegar na orelha. Ela se amarra na clavícula. Aqui, ó. É chamado esternocleidomastoide porque aqui tem um osso chamado externo. O olho. O globo ocular está aqui. Em volta, o globo ocular fica dentro de uma esfenoide, um buraco que parece um óculos Ray-Ban, uma coisa assim. Então o globo ocular fica aqui. Ele tem alguns músculos laterais. Ele tem a pupila e tem a íris. E ele é protegido por um músculo aqui, uma pálpebra, que é a pálpebra inferior, que ele vai ficar meio arredondado. Aqui no canto fica junto com uma veneziana, assim. E a pálpebra superior. E aqui, ó, a dobra da pálpebra. Como ela é uma esfera, eu vou fazer uma elipse aqui. É o exercício das elipses. Ó, elipse, elipse. Veja como fica a pálpebra inferior. E a pálpebra superior. Ela segue a ideia da elipse. Olhando para cima. Olhando para o lado. Vamos fazer aqui. Como o esternocleidomastoide vai até a altura da orelha, provavelmente a orelha seria aqui. Se eu puxar esse daqui em forma de elipse, pensando que a cabeça é redonda, é ótimo. Aqui vai estar o nariz, como a gente fez o nariz. Aqui, de frente, sobe, e de lado, como eu estou fazendo agora,
ele vai ficar assim. Então, bem aqui, vai ficar o nariz assim. Eu faço um triângulo, a linha de simetria, e tá aí o nariz. Aí tá boca, queixo e mandíbula, que ele vai ter esse formato assim. Aí tá. Como vocês viram, o externo cleidomastoide vai até a orelha, e do outro lado também vai até a orelha. Mas a orelha está desse lado aqui, ó. Então esse azul vai até aquele lado. E depois vocês têm a nuca, né? E a partir da nuca, o trapézio, que vai para o outro lado também. E aparece um cantinho aqui do trapézio. E aqui vai ficar saliente o externo ióide. Eu vou começar a partir da clavícula como antes. Então aqui é o centro da clavícula. Um pouquinho mais perto aqui, ó. Centro da clavícula. A clavícula eu vou colocar para cima aqui. E desse lado ele vai lá para trás e vem para cá. Olha só esse formato. A gente vai falar disso daqui quando a gente for falar de asas. Tem uma pena. Então acompanhe minhas aulas até o final do ano. Eu estou encurvando para trás. Isso quer dizer que o pescoço da pessoa está sendo virado para trás. E como ele vai até a orelha está aqui. Bigode, boca, droga. Daí, eu fiz um cronograma de aulas, que está aqui. Nesse cronograma, a gente faz treino de proporção, aplicação de boneco, já está gravado no YouTube, proporção em estilos diferentes, morfologia e anatomia, poses dinâmicas, que é hoje, e expressões, que vai ser amanhã às 19h30. Se a minha internet não voltar, a gente vai continuar essa aula às 19h30. Aí nós vamos falar de expressões de rosto, caricaturas. Em março, expressões de corpo, expressões conjuntas, cabelos, chapéus, mãos, roupas de trabalho, batalhas, correntes, acessórios, armaduras, exoesqueletos. A Páscoa eu não vou dar aula, porque a Páscoa daí tem ergonomia, pés, sapatos, braços e pernas, história da moda, figurino, plantas, tipos e folhas. Aí eu vou falar de flores, folhas, cenários botânicos. Lá em maio eu vou falar sobre cobras, peixes, caninos, pontos de fuga, perspectiva. Aí a gente vai entrar lá em setembro sobre proporção áurea, teoria da cor, materiais diversos, Gustavo Doré, técnicas de pintura. Aí, história em quadrinhos, artes digitais, artbook, décadas e décadas, artbook, sketchbook. E vamos terminar aqui, ó, em dezembro. Até o dia 2 de dezembro. Se alguma coisa não acontecer e adiar no final, por exemplo, pode terminar no dia 18 em vez do dia 2. Mas a gente termina antes, porque a gente prevê que as coisas tudo podem dar errado. Quem sabe terminar no dia 30 de dezembro, quem sabe, né? Vai que a gente tem que falar de alguma coisa a mais que é importante, eu esqueci de falar, certo? Aí, eu montei esse livro em relação a isso. Esse livro aqui é um livro que tem todos os sistemas bem organizados. É um livro artesanal, que eu imprimo na minha impressora, costuro e tudo. A minha esposa faz a capa. Que a gente monta aqui, ó, a parte humana. A gente pega rostos, morfologia, expressões, que vai ser amanhã, né? Cabelos, mãos. Você pode assistir todo domingo e toda segunda, às 9h30 de segunda e 19h30 de domingo. Hoje começamos um pouco mais tarde, porque a Claro falhou conosco novamente. É boa. Aí, nós temos o topo da cabeça e temos o pé. Essa parte é o topo da cabeça e essa parte é o pé. Exatamente no meio, vocês têm o pubis. O pubis fica aqui. Então aqui vocês vão tentar desenhar um calção. Tá aqui. Entre o pubis e o topo da cabeça, no meio, tem o peitoral. Entre o topo da cabeça e o peitoral, tem o tamanho da cabeça. E essa é uma proporção de 8 cabeças. Fica mais ou menos assim. Tá vendo que eu fiz um quadril enorme, certo? Então eu vou fazer aqui uma volta, sem encostar no calção e sem encostar na cabeça. O nome disso daqui é caixa torácica. E se ligando, ó, já começa um formato legal. E se eu puxar assim, ó, você já tem um corpo com esse copo, o desenho de um copo e o triângulo tem o pé. Estou fazendo rápido isso porque essa aula já está gravada, passo a passo, bem demorada, durante 1h30 ou 1 hora, na aula número 1, na aula número 2 e na aula número 3. E na aula número 4. Na aula número 5, a gente faz mais rápido. Aqui vai estar o deltoide, até o pubis fica o pulso, até o pubis fica o pulso, na metade o cotovelo, aqui você tem o braço, e aqui você tem o trapézio, e aqui o externo cleidomastoide, e a cabeça está aí. E desenhar o corpo. Eu sei, é rápido, é frenético, é ligeiro, porque isso aqui a gente já falou. Vamos mostrar? Então a gente falou sobre a relação do corpo, o desenho palito. Já mostramos com 8 cabeças, que eu mostrei agora, com 7 cabeças e meia, que é o realista. Falamos sobre proporção clamp, que pode ter até umas 15 cabeças se quiser. Mostramos também o cartoon. Falamos da caixa torácica, do ilíaco. Falamos rapidamente sobre os músculos. Mostramos sobre encaixotar, colocar em cilindros. Falamos sobre proporção da cabeça. E hoje nós vamos aplicar tudo isso. Então, se nós temos isso daqui, nós estamos preparados para fazer o corpo em qualquer posição. Aí aqui está. Nós temos a coluna vertebral, que é flexível. Só que é flexível em termos. Porque você tem uma coisa chamada caixa torácica e uma outra parte chamada quadril. Tá vendo? Ó, parece um ponto de exclamação bowl. Dela vocês têm o ombro, que é o deltoide, o outro ombro, que é o deltoide. E tem aqui os glúteos, que posso fazer 2 bolinhas.
E eu tenho a caixa torácica, a mandíbula, a ligação com o trapézio e a ligação com o deltoide, que vai até a orelha. Então vocês têm aqui o calção, que é legal aprender a desenhar o calção. A caixa torácica, daí tem o peitoral, deixa eu aumentar a caixa torácica, estou fazendo de lado, ó. A bolinha do início das pernas. Vocês sabem que aqui eu falei que estaria na metade. Significa que o resto do corpo tem o mesmo tamanho dessa parte aqui. Não é muita verdade, você pode deixar a perna um pouco maior, um pouco menor, de acordo com o personagem. Mas por comodidade a gente vai dizer que aqui, o tamanho desse lápis, que é o tamanho desse corpo, é o tamanho da perna. Logo, o pé vai estar aqui. O pé tem o mesmo tamanho da cabeça. Então agora é só ligar essa parte com essa. Do calcanhar até essa parte roxa, na metade, tem o joelho. E aqui, joelho, o copinho do calcanhar, o crânio. E você tem os elementos do corpo, da cabeça até o pé, faltando o braço. Aqui está o tamanho do pubis, é o tamanho do braço. Como eu tenho esse tamanho, eu posso virar esse daqui e colocar aqui o pulso desse braço aqui. Mas se eu dobrar o braço, o pulso se aproxima. O pulso pode até encostar no ombro, ou se afasta, ou se aproxima. Na verdade, o cotovelo não é no meio, mas a gente coloca no meio por comodidade. Na real, o rádio e a ulna são menores do que o húmero. Aí, ó, eu puxo o cotovelo para baixo, aproximando um pouquinho, deixando o tamanho do húmero. E o antebraço. Tríceps, bíceps, deltoide e o latissimus dorsi. Coloquei em vermelho para deixar bem claro que a caixa torácica é uma bola e o latissimus dorsi que dá esse formato aqui. Não atrapalha não, vocês podem perguntar o que quiserem e a gente vai falando durante a aula. Aí está. Glúteo e a coxa. Igual aqui eu fiz uma bolinha, ó. Um cestus bonete, né? E a batata da perna e a canela. Quando eu disse que você dobra o braço e ele diminui de tamanho, a mesma coisa pode acontecer com a perna. Lembrando que ela vai começar, esta coxa começa aqui e a outra começa atrás. Eu fiz a partir desse ponto aqui até ali. Agora, eu dobro, colocando essa distância aqui, mesmo tamanho. Tem um copo. Eu faço com o violáceo. Olha o copo. A ponta do pé. Veja como eu coloquei esse daqui virado assim, quando a perna está indo para cá. Isso significa que o calcâneus, o calcanhar, virou. Virou. Então, aqui vocês têm a perna, ó. Aquele movimento em S, por causa dessa bolinha. Aqui tem a canela indo para lá. E aqui, ó, o peito ou o colo do pé indo para trás. Então, de novo, nós temos o deltoide. Quer dizer, o deltoide não, é o deltoide. Vindo para cá. Bíceps, tríceps. Isso daqui tem o mesmo tamanho que isso daqui. Que é mais ou menos a metade da distância do pubis até o ombro. Só que um pouquinho para baixo, que é essa parte. E aqui um pouquinho para cima. Porque o húmero é maior que o rádio e a ulna. Então, aqui está, ó, deltoide. Mesmo tamanho. Mesmo tamanho. É fácil quando você já decorou a proporção. Se não decorar as proporções, não é tão fácil e tudo sai errado. Aí tem a mão. A mão é 2/3 do tamanho da cabeça. Então, daqui até aqui, da cabeça, divide em 3 partes. Aqui, ó, na terça parte, você vai ter a palma da mão. E no restante, você vai ter o dedo. Ou seja, se você colocar esta parte no teu queixo, esta parte vai bater na tua testa, acima do teu olho. Lembrando que na parte de trás tem um triângulo. E esse triângulo representa o metacarpo. Triângulo. Aqui, ó. Triângulo. Depois você tem a primeira falange. E depois vocês têm
a segunda falange, que vira esse feijão aqui, ó. Pode dizer isso. Ele vem daqui da testa até o queixo. É 2/3 da cabeça. A palma da mão é do queixo até o nariz. É importante ver a aula número 1, 2 e 3 para lembrar dessas coisas. Que está tudo aqui, falado das proporções, tamanhos, comparações. Tem tudo aqui escrito. E nós vamos ver nas mãos também o tamanho dela quando a gente ver a mão novamente. Deixa eu dar uma adiantada aqui nas mãos para comentar sobre isso. Mais para cá. 2/3 da cabeça. 2/3 da cabeça, da testa até o queixo. Ô, Belinha, obrigado aí. Você faz design, legal. Eu fiz design também. Aí, ó, o pé é do queixo até o topo da cabeça também. Então, nós temos isso daqui. O tamanho da mão, dividido mais ou menos em 4 partes aqui. Esse dedo é o dedo maior. Não, desculpe. Este é o anelar, não é o maior. Esse é o dedo mínimo, é menor. Esse é o indicador, que é o mesmo tamanho do anelar, ou talvez um pouco maior, dependendo da pessoa. Tá. Indicador, tamanho do anelar, minguinho. Dedo maior. Esse é o maior, indicador, anelar e dedo mínimo. Perfeito? Então, eu tenho esse tamanho, 2/3, é o tamanho da palma da mão. Como eu tenho o tamanho da palma da mão, faço uma curva, reduzindo esse lado e aumentando esse lado aqui. Então fica um copo meio torto. 1, 2, 3, 4. Triângulo, primeira falange, segunda falange. De novo. Copo, mais ou menos assim. Triângulo. Em curva esse daqui, reduzindo esse lado, deixando esse maior. Indicador, dedo maior, anelar, minguinho. Primeira falange, segunda falange, faço para dentro aqui. 2, 3, 4. Borracha, tá aqui. Caneta, tá aqui. Então nós temos metacarpo, primeira falange, segunda falange. Aqui é a voltinha do metacarpo, tá vendo? Aqui ficou apertadinho. Primeira, segunda, terceira, quarta. Minguinho. Anelar. Indicador. Aqui, dedo maior e indicador, beleza? Tô fazendo bem resumido, certo? Aqui de novo, ó, o copo, triângulo, primeira falange e vai pra dentro. 1, 2, 3, 4, fazendo aquela curva. Aqui vocês têm o dedo mínimo, anelar, dedo maior e indicador. Ok? Próxima. Vamos tentar simplificar mais ainda, pensando que vocês já assistiram a aula número 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, nós temos a proporção. Eu tenho a cabeça. Vou pôr uma cabeça aqui, ó. Cabeça, vamos lá. Vou deixar a cabeça aqui. Mandíbula, 1/3 da cabeça. Bem nessa parte eu vou pôr o pé, bem aqui. Um pouquinho mais para baixo, aqui, ó. Aqui é o pé. Então eu vou pôr o pé bem aqui. Ó, o copo e a ponta do pé. Viram? Fiz o pé bem ali. Tem um cinza aqui em cima. Então, aqui está a cabeça e aqui está o pé. O que eu sei? Eu sei que eu posso fazer um corpo com 8 cabeças, porque é meio fácil. Eu posso fazer até 3 cabeças e meias. É isso que eu sei. Então, significa que se eu tenho o tamanho da cabeça, eu posso fazer um cálculo bem rápido, assim, ó. 1, 2, 3. Pensando em perspectiva, porque, ó, ele diminui de tamanho. Seria 4 cabeças, mas como eu diminui de tamanho, como eu fiz? Aqui está. 2 bolinhas, que são os glúteos. Vou colocar a caixa torácica sem encostar aqui, ó. Bem aqui. Mas percebe que a caixa torácica passou por trás da cabeça? Por quê? Porque quando vocês têm... Deixa eu ver se eu acho uma bolinha para mostrar. Isso que dá estar despreparado. Eu devia ter preparado uma bolinha imaginária que eu ia falar sobre isso. Eu vou usar a borracha e minha tinta guache azul. Tá aqui. Tá aqui, ó. Cabeça, corpo, tórax. Quando eu viro para cá, ó. A cabeça, virei para frente. Mesmo virando para frente, o queixo ficou em cima do tórax. Entenderam a ideia? Então, é assim que eu estou fazendo. Por isso, esta bola está na frente da cabeça. Viram? É isso aí. E a caixa torácica está aqui, ó. A caixa torácica não. O bumbum, quadril, caixa torácica, cabeça. Aí tá. Deltoide, deltoide. Caixa torácica. Pé. Se eu falar que esse é o pé direito, este é o glúteo direito. Esse vai ligar a este. Mas só que... eu sei que a perna toda tem o mesmo tamanho do corpo todo. Se o meu corpo tem 4 cabeças, a perna toda tem 4 cabeças. Também eu sei, porque vocês assistiram a primeira aula, quem não assistiu, assista lá, que o joelho fica na metade. Significa que isso aqui tem 2 cabeças de tamanho. Esse é o tamanho da cabeça. O tamanho da cabeça está aqui. Esse é o tamanho do pé. E 2 vezes o tamanho disso daqui é o tamanho da perna. 1,
duas. Aqui vai estar o joelho. Ou aqui. Por quê? Porque isso daqui tem que ter duas cabeças. Mas a coxa pode virar para frente. Se virar para frente, diminui de tamanho. Olha só. Aumentou de tamanho, diminuiu de tamanho. Aumentou de tamanho, diminuiu de tamanho. O meu lápis não é elástico, ele não diminuiu de tamanho realmente. A projeção dele pode diminuir a ponto de virar um pontinho. É o que acontece com a coxa. Então aqui está a coxa. Eu vou deixar aqui na frente. Aqui está a perna. E aqui está o pé. Aqui está o colo do pé, que a gente vai rever isso depois. E aqui eu desenho o calção, porque ele me ajuda um monte. Aqui, ó, o peitoral desceu. A clavícula, trapézio e o pescoço vai estar aqui, né? Orelha, ombro, caixa torácica, dobra do abdômen aqui, dobra da barriga, né? Aí. E pronto. Acabei de fazer um corpo com a perna inclinada. Vamos colocar. Esse é o tamanho do pé até o joelho. Ó, alcançou aqui. Posso colocar o joelho aqui. E o outro pé eu posso pôr atrás. Um pouco menor. Por quê? Perspectiva. A ponta do pé. E eu tenho que ligar esse ponto com este. Liguei. Vou pôr na mão aqui um retângulo. Divido em 4 partes. Porque assim, ó, eu posso pensar em um retângulo. Mas percebe que aqui tem um corte lateral? Assim. E aqui não é muito reto, meio redondo. Então essa parte eu arredondo. E aqui eu faço isso aqui. Ó. Indicador. Dedo maior. Anelar e dedo mínimo. O pulso está aqui atrás, eu tenho que ligar o pulso ao braço. Eu tenho que ligar daqui até aqui, mas eu sei que o braço inteiro mede do ombro até o pubis. Esse é o tamanho máximo dele, do ombro até o pubis. Só que lembra que ele está inclinado para frente, então é um pouco maior. Eu vou chutar esse tamanho do braço. Esse é o tamanho do braço. O ombro eu coloco, o cotovelo eu coloco no meio, mas não é no meio, um pouquinho para baixo do meio, então eu faço a bolinha para baixo. E esse é o tamanho do húmero. Então, esse tamanho é esse aqui. E essa parte eu deixo menor, por quê? O braço está assim, e se eu viro, ele reduz de tamanho. Reduz de tamanho. Tá aí. E o outro braço? Eu tenho esse tamanho. Eu posso colocar aqui. Depois eu posso virar para cá, para frente. Menor, porque ele está de frente. E eu coloco esse aqui. 2/3 da cabeça, que é o nariz. E até a testa é a mão. Tá aí. Acabou. Rápido, fácil e prático. Próxima. Interação de corpo. Interação de corpo. Interação de corpo é quando tem dois corpos, um abraçando o outro. Ou complementando o outro. Aqui está a folha. Vamos fazer uma pessoa complementando a outra. Então, você tem a cabeça da pessoa, o pé da pessoa. Cabeça da pessoa deixar mais alto. Então, aqui vai estar o pé e aqui vai estar a cabeça. Se eu pego essa distância, eu divido no meio, encontro o quadril. Encontro a caixa torácica. Estou chutando mais ou menos, sem encostar, porque aqui eu tenho a coluna vertebral. E aqui está a cabeça. A distância daqui até aqui é o dobro da distância até o pé. Então, essa distância tem que ser o dobro desse daqui. Vou ter que abaixar um pouquinho, porque eu deixei baixo demais. Tá aí. O pé. O copo com o triângulo. Esse aqui é no meio. Eu tenho o corpo de um, a cabeça de um, o ilíaco de um, daqui, dessa parte mais ou menos, até a sola do pé, na metade, o joelho. Tá feito? Vamos fazer outra pessoa? Eu vou definir qual a distância da cabeça. Vou deixar a distância da cabeça mais longe. Aí. O peitoral, eu posso passar para cá, deixa um pouquinho mais perto. Isso vai fazer com que a cervical faça isso. Expressão de corpo. Viram? A cabeça se distancia, essa parte se distancia. E o quadril? O quadril eu posso deixar mais próximo ou mais longe. E cada um deles tem um efeito diferente. Brinquem com esses efeitos. Eu vou deixar aqui, ó. Quando eu deixo aqui, ó o que acontece com a lombar. Ó o que acontece com o peitoral. Peito de pombo. E esse cara? A lombar, a barriga, o pescoço. Essa pessoa
avança com a cabeça e essa pessoa recua com a cabeça. Essa é a preparação para a aula de amanhã. Expressões. Joelho. Vou deixar esse joelho mais para frente. Isso vai aumentar a expressão. O copo e o pé. Bem próximo. Percebem? Joelho. Bem próximo. Percebem? Quadril. Distanciou. Caixa torácica. Distanciou. Cabeça. Distanciou. Se eu ligar isso daqui com esse volume do glúteo, olha o efeito. Esse daqui é só a cabeça que aproximou. Percebe? Ó, completamente reto. Cabeça inclina. Muda tudo, não muda? Mas eles estão apertando as mãos. Como estão apertando as mãos, eu posso colocar na altura do umbigo. Bem aqui. Aqui. Eu vou pôr a mão de 1. 1, 2, 3, 4. Aqui dá pra ver? Dá. Eu fiz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Triângulo. Primeira falange e segunda falange. E o outro? Você faz assim e o outro faz a mesma coisa, mas invertido. Então é a mesma coisa. Esse carinha vai colocar a mão aqui do mesmo jeito. E aqui vai estar o triângulo e aqui vai estar o polegar. Ampliar. O primeiro fez isto. 1, 2, 3, 4. Ó, é a mesma coisa. Estou desenhando a mesma coisa que eu desenhei no azul. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa. Triângulo. E a primeira falange e o polegar. Mesma coisa. Vamos ver o que vai acontecer? Aqui vai estar o pulso. Aqui vai estar o dedo deste. Assim. Aqui vai estar a mão. Assim. E esse daqui? Aqui vai estar o dedo. Aqui vai estar o metacarpo, que é o triângulo. Aqui vai estar o polegar. Mesma coisa. E esse daqui? Aqui vai estar o dedo mínimo. Segundo dedo. O quarto dedo, que é o indicador. Aí está. E o braço. É isso que vai acontecer aqui. Então aqui está o pulso. Aqui está a mão. Aqui estão os outros dedos. Eu fiz isso aqui, ó. Bem isso aqui, né? Uma bolinha, quer dizer, sei lá. Esses pacotinhos assim. Sendo que esse aqui é menor, eu até errei, né? Aqui é um pouco maior, beleza. Então aqui está a mão e o polegar aqui. E do outro carinha. Aí tá. Tem uma bolinha vermelha aqui. E uma bolinha vermelha aqui. Ou azul, ou verde, tanto faz. Se eu pintar verde agora, nem vai plantar. É isso aí. Tá. Eu tenho o ombro. Eu tenho aqui o ombro. Eu tenho o ombro aqui. Eu tenho que ligar esse daqui com este. Mas eu sei que o tamanho disso daqui é este, é até o pubis. E se eu levar para cá, ele fica o pulso um pouco maior. Daria aqui, esticado. Então eu vou ter que dobrar para dar o tamanho. Agora vamos fazer o desenho de duas pessoas abraçando. Já fiz o esboço aqui da caixa torácica, aqui está o ilíaco, aqui está a cabeça de costas da primeira pessoa que vai abraçar. Vamos dizer que essa pessoa que está de costas é o homem. Então vamos desenhar daqui a pouco a pessoa que vai estar abraçando essa primeira pessoa. Aqui vocês têm a caixa torácica, aqui vocês têm o ilíaco. Agora tem que saber da caixa torácica e do ilíaco da outra pessoa que está de frente. Vou começar pela cabeça. Vamos dizer que essa pessoa colocou a cabeça desse lado. Saiu um pouquinho, deixa eu puxar o papel para cá. Peraí, pra vocês verem. Aqui. Aqui está a cabeça. E aqui está a mandíbula, que é 1/3 da cabeça. Viram? A caixa torácica dessa pessoa, vamos ver. Ó, coluna vertebral, para eu estudar. Caixa torácica da outra pessoa. E quadril da outra pessoa. Da pessoa que está na frente. Ombro, ombro. Cabeça. Então, a pessoa de amarelo está na frente. A pessoa de vermelho está atrás. Por que é importante isso? Porque a distância do ombro até o pubis,
ó, da amarelo, desculpem, do ombro até o pubis, altura do ombro, é o tamanho do braço. Então, o tamanho do braço dessa pessoa que abaixou vai dar até aqui. Aqui é o pulso, do vermelho até aqui. Esse é o tamanho desse braço. Se essa pessoa for abraçar o outro carinha, o cotovelo está aqui, ele vai colocar o braço para cá, e vocês sabem que esse braço vai vir para cá, e a mão dessa pessoa vai estar aqui. Esse é o que está atrás. Esse braço vai fazer isso, vai vir para cá, vai vir aqui, e aqui o triângulo, o retângulo. Por que retângulo? Porque a gente está desenhando a mão em forma de caixa. Então, a mão está aqui em forma de caixa. Aqui está o polegar da pessoa e os dedos. Aí está. Aqui está a cabeça da pessoa que a gente está desenhando agora, os olhinhos fechados e o sorrisinho feliz. Bacana? A pessoa amarela. Cadê uma caneta? Aqui. Vem para cá. Aqui está o ombro. Olha só que legal que ficou. Ombro, tórax. Corpo da pessoa de amarelo. Corpo da pessoa de amarelo. Costas da pessoa de amarelo. E tá aí. Agora, esse é o amarelo. E esse é o amarelo. Esse é o vermelho. E esse é o vermelho. Esse amarelo tá vindo para cá. Vem aqui. E vai nesse sentido. E o vermelho vem nesse sentido aqui. Aqui está o vermelho. O ombro do vermelho está aqui. Para onde que vai o braço do vermelho? Eu tenho o tamanho do braço agora. Eu tenho o tamanho do braço agora. Este braço teria esse tamanho. Metade dele teria esse tamanho. Esse é o tamanho do braço. Mas, se o braço dessa pessoa for para frente, diminui de tamanho. E se ele dobra para lá, aumenta de tamanho. Então, eu vou fazer esse braço vindo para frente, em cima do ombro deste. E depois vindo para cá. E aqui eu faço a mão. E aí está. Eu acabei de colocar o braço da pessoa. E aí está. E aqui está. Pescoço, indo para essa direção. Por quê? Daqui até aqui, o centro é este. E aqui está o pescoço da pessoa atrás. Todas elas estão numeradas. Então você já tem no YouTube todas elas aqui. Aula número 1, treino de proporção. 2, aplicação de boneco palito. 3, proporções e estilos diferentes. 4, morfologia da anatomia. E a aula de hoje, poses dinâmicas. Amanhã, às 19h30, nós vamos falar sobre expressões. A anterior foi este. Me curta, me siga e me compartilhe.